Shalom, 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 a paz do Senhor, meu irmão, que essa paz que excede todo o entendimento seja o árbitro no meu, no seu, no nosso coração, nessa manhã de domingo, dia 17 de maio de 2020, que essa paz possa ceder todo o entendimento na minha e na sua vida nessa manhã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma EBD AD Shalom. Tá bom? Aonde quer que você esteja, desde já eu quero louvar a Deus pela sua vida e por mais uma vez estar permitindo, eu estar adentrando aí na intimidade do seu lar, pela tela do seu celular, do seu tablet, do seu computador, da sua televisão, através do YouTube. Então, muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Espero e rogo que você esteja bem com a sua saúde física, assim como eu sei que você vai bem com a sua saúde espiritual. Amém? Pastor Francisco Miranda, mas por que você está tão confiante assim? É porque Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles e aquelas que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, é nessa confiança que nessa manhã eu abro mais uma edição. Nessa manhã de domingo, dia 17 de maio de 2020, hoje nós estamos aí na lição de número 7, com a temática Confiança em Tempo de Aflição. E aí, você confia? Precisamos definir, trazer aí toda a etimologia, o conceito de confiança, desse verbo, também do tempo. Qual é o tempo? Qual é a estação? Qual é a circunstância que o meu irmão, minha irmã está vivendo? Quais são os tipos de aflição que muitas das vezes você tem permitido, ou muitas vezes tem acontecido com você? Então, independente de qualquer coisa, nessa manhã eu quero que você creia. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. É nesses momentos de crises, de aflições, não importa o tempo, passado, presente ou futuro, mas nessa manhã eu tenho uma palavra de confiança para você, para que nós possamos estar meditando na lição de hoje, tá bom? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já vai aqui vendo se você já está inscrito em nosso canal, se não, já se inscreva, já deixa aí o seu joinha. E até o final dessa EBD, se você não gostar, também dê aí o seu dislike, mas já vai dando like aí, já vai compartilhando. Aqui abaixo tem clica aí compartilhar, já coloca aí nos grupos do WhatsApp da sua congregação, da sua regional, para que então nós possamos estarmos aí estudando a lição de número 7 da nossa EBD. Mesmo que você compartilhe e o nosso irmão, a nossa irmã não venha assistir ao vivo juntamente com você, mas já fique lá para que ele possa estar assistindo aí no melhor horário, no melhor dia, durante a semana, tá bom? Através desse mesmo link. Então a importância de você estar compartilhando, amém? Então na lição de hoje nós vamos estar estudando o Salmo 56, é isso mesmo. Nós estamos aí, deixa eu só me organizar aqui. Deixa eu ver aqui. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Francisco Miranda. A lição que nós vamos estar estudando é a lição de número 7. Confiança em tempo de aflição. E o Salmo, para basear, essa lição está baseada no Salmo 56, e é claro, além de estudarmos o texto, que é o Salmo 56, nós vamos aí estarmos com todo o contexto que Davi viveu, esse tempo de aflição, e como foi que ele venceu, qual foi a atitude dele, qual foi a confiança dele. Então nós vamos estar trabalhando nessa manhã em relação a isso. Tá bom? Eu quero dizer para você que nós não estamos sozinhos. Não estamos. Tá bom? O pastor Francisco Miranda também não está sozinho. Deus está conosco, mas além disso, nós estamos aqui debaixo da autoridade dos nossos pastores presidentes, pastor Hermes Vieira Neto, pastor Ezi Batista Vieira,
tá? Que desde já eu já deixo aqui o meu registro de gratidão a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar apto a servi-los nessa manhã de domingo com a EIBD. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos vice-presidentes da nossa igreja, pastor Edilson, pastor Kleber, tá? Pastor Júlio, pastor Francisco Miranda, pastor Fernando Leal, todas as nossas esposas, né? Nós não somos nada sozinhos. Então, pastor Elma, esposa do pastor Edilson, a missionária Silmara, esposa do pastor Kleber Porto. Um abraço todo especial também à missionária Patrícia, esposa do pastor Júlio, a missionária Isabel Miranda, minha esposa, e também a missionária Cristina, a esposa do pastor Fernando Leal, tá bom? Cada um dos nossos superintendentes, e eu destaco entre todos eles aqui o evangelista Batista, né, Domingos Batista Nunes, que é o nosso superintendente da nossa IBD da Igreja Matriz. Com isso, eu saldo aí com a paz do Senhor todos os nossos superintendentes da nossa IBD, em cada uma das nossas regionais, cada uma das nossas congregações, que estamos aí, por enquanto, impedidos de estarmos trabalhando presencialmente. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Também cada um dos nossos pastores regionais, cada um dos nossos pastores congregacionais, e você, meu irmão, você, minha irmã, e você que é membro da Igreja Assembleia de Deus Shalom, você que é o nosso amigo, nossa amiga, que sempre está acompanhando nossas lives. Já deixo aqui o meu registro de gratidão a Deus. No final dessa live eu quero orar com você, eu quero orar por você, declarar uma palavra de Deus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que em tempos de crises, de aflições, nós precisamos aprender a cada dia a estarmos confiando mais no Senhor. Então é a temática de Deus para mim, para você nessa manhã. Eu não sei como você tem chegado até aqui, através dessa live, como é que você está, qual é a sua situação emocional, familiar, ministerial, qual é a sua circunstância, quais são as lutas que você está passando, seja elas espirituais, seja elas financeiras, seja ela em termos de enfermidade, ministeriais, eu não sei. Mas nessa manhã o que eu sei é que eu tenho uma palavra de um Deus que é todo-poderoso, que criou os céus e a terra, e tudo isso está sustentado pelo poder da sua palavra. Então não tem ninguém aqui nessa manhã que não tem uma promessa de Deus. Então, se Deus fez uma promessa, meu irmão, e aí quando ele fala para os discípulos, lá em Marcos capítulo 5, que eles iriam para o outro lado do lago de Genezaré, e diz o texto que Jesus, junto com seus discípulos, entraram no barco, mas na metade do caminho houve uma tempestade de vento, viu? Eu não sei quais são os ventos que você tem enfrentado, mas que nessa manhã, mesmo que os ventos sejam contrários, o que vai fazer a total diferença de você chegar do outro lado é você ter confiança. É isso mesmo. É você confiar que Jesus é fiel para cumprir o que ele prometeu, e ele disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Amém? Quero louvar a Deus pela vida da irmã Ana Luísa Pereira Mota. Um abraço todo especial à irmã Leidiane Chaves, a irmão Diego, a irmã Renísia, a irmã Verônica Ares, minha amiga, o evangelista Teovaldo Rodrigues, meu amigo também. Glória a Deus pela vida de vocês. A irmã Jerusa lá de Porto, sempre acompanhando as nossas lives. Obrigado, Jerusa. A irmão Jonas Pereira Machado, a irmã Solange, o irmão Sebastião Bezerra, o irmão Lucas Henrique. Um abraço todo especial ao meu amigo Lucas Henrique, lá do Pará, sempre acompanhando as nossas lives. Obrigado pela companhia, meu amigo. Machado de Sobrinho. Um abraço especial para a Ana Beatriz, né? E também um abraço todo especial também para a irmã Maria Américo. Um abraço todo especial para o pastor Edilson. Obrigado, meu amigo. Que Deus continue te abençoando. Amém? Então, olha só, meu irmão, minha irmã. Vamos para o que interessa, para nós sermos muito objetivos nessa manhã. Abra sua Bíblia, você está aí acompanhando conosco. Abra sua Bíblia no Salmo 56. É isso mesmo. Salmo 56. Nós vamos estar aí lendo, são 13 versículos, e aí nós vamos estar depois pegando os principais versículos e contextualizando, né? É um salmo de Davi, Davi rogando a Deus
e para que o livrasse dos seus inimigos. E Davi estava numa sinuca de bico aqui, viu, meu irmão? Tá? Se corresse, tá? Se ficasse, o bicho comia. Se corresse também, nossa, aqui estava complicado. Talvez com ele, tá? Eu e você, talvez em alguma área da nossa vida, estamos numa situação assim. Então vamos aprender com Davi, tá? Qual foi a atitude de Davi para que Deus trouxesse ali o livramento para ele, tá bom? O Salmo 56 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprimir, pelejando todo o dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo o dia. Olha só, meu irmão. Pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Olha onde ele colocou a confiança dele. Aonde você está colocando a sua confiança, né? Vamos continuar lendo. Verso 4. E não temerei. Essa é a prova de quem confia, né? Quem diz que confia, mas a gente não teme, né? Mas vamos lá. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Eu sei muito bem o que é isso aqui. Tá? Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajunte-se e esconda-se, espiam os meus passos, como guardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Isso aqui é lindo, quero falar um pouquinho sobre isso também. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Olha a confiança da oração, né? Isto sei eu, Deus, porque tu estás comigo. Aleluia. Bom, esse é o segredo, meu irmão. Esse é o segredo de Davi. E precisa ser o meu e o seu segredo. A gente dá muito foco aos nossos adversários, aos nossos inimigos, às circunstâncias, às situações, né? Eu sempre digo que o que afunda um navio, um barco, não são as águas externas, né? São as águas internas. Em Deus louvarei, verso 10, a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, ele fala aqui pela segunda vez. Não temerei o que possa me fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim. Ele está falando das tuas promessas, das tuas palavras. Ó Deus, eu te renderei ações de graças. É isso aqui que nos falta muitas das vezes, né? Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Esse é o Salmo 56, meu irmão. E diante disso, nós temos aqui alguns desafios que nós precisamos nessa manhã sistematizar, precisamos colocar essa questão de uma forma consciente diante daquilo que eu e você estamos enfrentando. Um abraço especial à minha amiga Maria Milhomes, lá de Porto Nacional, sempre acompanhando. Irmão William Ribeiro, irmão Oswaldo Bispo, que Deus continue te abençoando. Então, olha só, meu irmão, minha irmã, diante disso, nós estamos estudando durante todo esse trimestre o livro dos Salmos. É claro que não é possível, são 13 domingos, né, estudar todos os 150 Salmos, mas nós entendemos desde a lição número 1, hoje é a lição número 7, demos uma visão geral do que é o livro dos Salmos, os 5 livros, onde cada um deles começam e terminam, colocando os objetivos, está muito claro nas lições anteriores. E hoje nós vamos falar sobre confiança, isso mesmo, confiança. Será que nós estamos confiando nas promessas de Deus? Será que de fato nós estamos atentos em relação àquilo que Deus tem nos prometido? O texto áureo, como eu já li, é o Salmo 56, mas o destaque é o versículo 11. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem.
A verdade aplicada da lição de hoje está dizendo que uma firme confiança no Senhor é o resultado de uma experiência. Olha só, é o resultado de uma experiência pessoal com Ele. E isso, meu irmão, é fundamental. Tá? Eu vejo muitas pessoas aflitas por falta de confiança em Deus, e muitas vezes o que falta são experiências sobrenaturais. E muitas vezes isso não acontece, tá? Não só pela falta de confiança, pela falta de experiência, tá? Pela falta de temor, mas porque muitas vezes nós sempre estamos entrando por atalhos da vida, sempre tomando decisões precipitadas. Eu sempre falo e sempre repito, quando eu trato sobre esse tema, Romanos capítulo 4, versículo 5. Aí talvez você fale assim, lá vem o pastor Francisco Miranda falando sobre Romanos 4, capítulo 5, verso 4 e 5. Mas é uma engrenagem, meu irmão, é uma lei espiritual. Enquanto eu e você não entendermos como é que a banda toca, tá? Porque vamos imaginar, né? Tá tocando lá um ritmo musical e você tá querendo dançar outra coisa, né? Não vai dar certo. Viu? Não tem como dar certo. Então, Romanos capítulo 5, verso 4 diz que a tribulação, a aflição, a circunstância, ela vai provocar em mim, em você, se nós temos ou não confiança. É isso mesmo, se nós temos paciência. A paciência é sinônimo de confiança aqui. Que se eu confio, meu irmão, eu não vou dar muita trela pelo que estão dizendo, pelas coisas que estão acontecendo diante daquela situação que Deus prometeu. Então, muitas vezes, esse é o teste que a maioria de nós não estamos passando. Então, se a tribulação, a aflição, a situação, a circunstância, a enfermidade está à nossa porta, o dia mal chegou, e aí muitas vezes nós somos tentados a agir pela força do nosso braço, pelo poder aquisitivo, pela posição social, pelas amizades que temos. E tem hora, meu irmão, minha irmã, que não tem amigo que possa ajudar, não tem dinheiro que possa resolver. Tá? É uma situação em que Davi passou e que muitas vezes nós já temos passado, estamos passando ou haveremos de passar. E que isso tem que gerar em nós alguma experiência. E o Romanos 5, capítulo 5, verso 4, diz que a tribulação ela gera em nós a paciência as experiências, e as experiências geram em nós o quê? Ele termina dizendo a esperança. Aí o texto termina o versículo 5 dizendo, aonde há esperança não há confusão. Então, se você pegar o texto de trás para frente, né, quando eu e você estamos desesperançados, estamos desesperados, são duas coisas diferentes, tá? Então, é sinal de que as nossas experiências estão sendo negativas naquela situação, naquela área, seja de enfermidade, seja financeiro, seja ministerial, seja familiar. Por quê? Porque de vez de nós sermos pacientes, nós fomos impacientes, tomamos alguma decisão precipitada, falamos o que não devia, ou até que devia, mas no momento errado, com as pessoas erradas, porque simplesmente você não teve discernimento de julgar aquela situação, aquela circunstância, aquela pessoa. Então, meu irmão, então é uma manhã profética dessa manhã. Os objetivos da lição dessa manhã, o autor me coloca que eu tenho como objetivo apresentar um contexto histórico do Salmo 56, eu quero fazer isso. Que situação Davi estava enfrentando ao escrever o Salmo 56. Também nós vamos observar alguns aspectos da oração de Davi. A oração que ele fez a Davi nesse Salmo 56. Então vamos destacar aí uns 3 versículos. E por último, é claro, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Os textos de referência é o Salmo 56, eu já li com você. Então, meu irmão, muitas vezes as lutas e as adversidades também fazem parte da vida do cristão. Tá? Isso aí, se não tivesse, a vida não teria graça. Pastor Francisco Miranda, pare de falar isso, sério. Porque, meu irmão, é outra regra que eu vou relembrar você. Se você estiver ouvindo pela primeira vez, você aprenda. Tá? Se a tribulação, as circunstâncias, tá? As lutas, as adversidades, isso aí, meu irmão, isso aí é inevitável. Isso aí faz parte da vida. Você já deveria ter entendido isso.
Na realidade é porque você quer um cafuné de Deus, você quer ser paparicado, né? Você quer ser amassageada, né? O seu ego. E meu irmão, para com isso, para com isso. Os verdadeiros guerreiros, Deus forja eles no fronte de batalha. Então, se tem uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus não tem facilitado muitas vezes a minha vida e a vida de muitos que eu conheço. Porque Ele sabe que nós só vamos crescer, nós só vamos amadurecermos, só vamos crescermos. E a única coisa, irmão, a ferramenta que nos faz amadurecer e crescermos é a dor. A dor emocional, a dor familiar, a dor financeira, a dor da enfermidade. É nesse ponto que tudo isso aí Deus vai usar, porque Ele nos conhece, meu irmão. A Bíblia diz que antes que o mundo existisse, nós já fomos eleitos em Cristo, Ele já nos redimiu em Cristo, Ele já sabe o que vai acontecer comigo e com você nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos anos. Então tudo isso não é para Deus nos conhecer, Ele nos conhece todos os pontos positivos e negativos. Agora tudo isso vai revelar quem nós somos, viu? E não tem nada melhor, meu irmão, minha irmã, do que uma crise, do que uma aflição, do que uma situação, do que uma circunstância, viu? Para fazer com que eu e você, meu irmão, minha irmã, venhamos a nos conhecer. Muitas vezes é no momento de dificuldade em que nós vamos nos conhecer. Ou seja, muitas das vezes nós nem saberíamos dizer de onde veio aquela força, aquela coragem, aquele ânimo diante daquela situação, circunstância que nós estamos vivendo, e muitas vezes foi aquela situação que nos revelou, o que nós nem sabíamos o que tínhamos. Então, meu irmão, dentro dessa linha de raciocínio, eu não sei como é que você tem chegado até aqui nessa manhã, viu? Mas o que eu sei, irmão, pastor Júlio César Pádua, meu amigo, irmã Regicelda Célia, pastor Sávio Pereira, é que nessa manhã eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Alguma coisa nessa manhã, viu, irmão Everton Oliveira, meu amigo Lucas Rodrigues, tá bom? Então, olha só, meu irmão, eu sei que nessa manhã alguma coisa a ficha vai cair para muitos nessa manhã. Então, no momento das adversidades, nessa situação de circunstância, é que nós vamos crescer, que nós vamos amadurecer. Então, se a dor é inevitável, aí essa dor você pode adjetivar o nome que você quiser, adversidade, lutas, tribulações. Então agora eu preciso decidir, agora é você, é nós precisamos decidir. Ou vamos sofrer com essa dor, ou vamos aprender com ela, senão a lição vai sempre estar se repetindo. Viu? Sempre vai estar se repetindo. Isso é a nossa vida, é uma vida cíclica. Enquanto você não aprender a submeter, então você nunca vai sair da lição, da luta, da submissão, da sujeição. Então, enquanto você não aprender a questão da lei das finanças, da prosperidade de Deus, então sempre você vai estar vivendo uma miséria até você aprender. E Deus faz isso não porque Ele é mau, não. É porque Ele precisa que eu e você venhamos a aprender a andar sozinhos. Você sabia que o erro do filho pródigo não foi ele ter pedido a herança? Viu? Sendo que ali é uma parábola, então os personagens não são reais, mas sim a mensagem que está sendo passada, E contextualizando, se o meu pai, o teu pai é Deus, se o nosso pai é Deus e ele nunca vai morrer, e na questão de herança, você sabe que o filho só recebe a herança depois que os pais morrem. E aí como fazer então, meu irmão? Minha irmã, se Deus não morre, como é que nós vamos estar tomando posse daquilo que é dele para nós? Então o que o texto está dizendo ali, o erro do filho pródigo não foi pedir a parte da herança. E muitos estão perdendo aí a oportunidade de pedir a Deus aquilo que Ele tem prometido que se cumpra no tempo certo, na hora certa. Mas o maior erro depois desse, eu acho mais grave,
que o filho pródigo, o erro dele, vamos imaginar, para você entender o que eu quero dizer, então ali tem uma fazenda ali de 10 mil alqueires, por exemplo, né? 10 mil cabeças de gados, e aí muita riqueza, né? E aí o filho pede a parte dele, e o pai foi lá e deu um pedaço da terra, algumas cabeças de gado. O erro dele foi ter vendido, né? Foi ter feito, da herança que ele recebeu, foi ter ido para longe. Esse é o nosso erro. Se ele tivesse ficado, irmão, com a terra ligada ao pai dele, com as cabeças de gado que o pai dele deu a ele, e ele tivesse ali trabalhando no que de agora era dele, e ali próximo ao pai, sempre ali, né, mantendo o vínculo de relacionamento, tinha dado tudo certo. O meu erro, o seu erro é a independência de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, nós não temos condições de vivermos independente de Deus, mas Deus quer dar a mim e a você a nossa herança. Ele disse no Salmo 8 que a planta que pisar os nossos pés, aonde alcançar a nossa mão, ou seja, o melhor dessa terra Ele tem dado a mim e a você. Só que muitas vezes isso não tem sido a realidade na minha e na sua vida. Por quê? Porque são lições que ainda nós não aprendemos. São princípios do reino. Jesus diz em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 17, que Paulo ele escreve dizendo que Deus estava aí, através de Cristo, reconciliando o mundo consigo. E o mesmo ministério da reconciliação que foi dado a Cristo foi dado a mim e a você. E nós somos embaixadores. Nós somos representantes de um rei, de um reino. Então hoje nós somos tão preocupados com a salvação, se vamos ser salvos ou não, que perdemos o reino. Lembra de Mateus 16, quando Jesus diz, Pedro, sobre esta pedra, ele está se referindo a ele, a pedra angular, a pedra da esquina, de esquina, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não mais prevalecerão contra ela, como prevaleceu na igreja dos primogênitos, da Assembleia dos Santos, mas a igreja militante não, porque quem morria ficava preso no Hades, no Sheol. Agora não, quem morre agora vai direto para o seio de Abraão, ou vai direto para o ar de seda, Nova Jerusalém. E aí logo em seguida ele diz, e a ti, Pedro, eu tenho dado as chaves. Chaves fala de autoridade, as chaves do reino. Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, diz que nós somos despenseiros de Deus, dos mistérios de Deus, ou seja, nós temos a chave da dispensa de Deus. Então muitas vezes, meu irmão, o que está nos faltando é aprendermos as lições que Deus tem dado a mim e a você. Então, no momentos de aflições, nesse aprendizados, nós temos que aprender a clamar ao Senhor. Faz como Neemias, Senhor, leia aí o livro da história que tu escreveu a meu respeito. Davi também fala sobre isso no Salmo 139. Diz que desde quando nós éramos informes, e que desde o ventre da nossa mãe, ainda na formação dos nossos ossos, Deus já nos conhecia, e Ele escreveu a nossa história num livro todos os dias da nossa vida. Tudo que você, meu irmão, veio para ser, a missão, o propósito pela qual eu e você, nós nascemos, Deus escreveu uma história, uma história em que dias, horas, semanas, meses, anos, pessoas foram marcadas para que nós possamos nos relacionarmos. Então, no meio de tudo isso, muitas vezes nós perdemos a confiança em Deus e nas pessoas, porque nós estamos vivendo o tempo errado, na hora errada, com pessoas erradas, em lugares errados, por decisões erradas. Então, ou você aprende, ou nós aprendemos essa lição, ou nós vamos sofrer muito. Você e eu, nós sabemos bem hoje, nessa manhã de domingo, dia 17 de maio de 2020, quanto sofrimento nós temos sofridos por decisões erradas, precipitadas. Então nós conhecemos pessoas que nunca deveríamos ter conhecido, pessoas que deveríamos ter conhecido, nós deixamos de conhecer, porque nós não estávamos no lugar certo, na hora certa, aonde Deus colocou. Aí você vai, pastor, isso não é fácil, mas essa é a vida, não é fácil mesmo. Mas qual foi o segredo de Davi, meu irmão? Ser um homem segundo o coração de Deus. Hoje, depois que a idade, as cãs vão aparecendo,
A gente fala para os mais novos, mas eles não aceitam. Da mesma época, quando nós tínhamos uma idade da adolescência, da juventude, nós não aceitávamos os conselhos dos pais e da nossa liderança, né? Quando dizia, calma, meu filho, preste atenção, o caminho não é por aí, por aqui fica melhor. Não, mas vai dar certo, E aí vai, né? E aí a gente já conhece essa história, né? Aí a gente quebra a cara. Mas ali a gente vai aprendendo, né? E nessa questão de aprendizagem, meu irmão, tem 3 tipos de pessoas. E você precisa definir quem você é. Você é o tolo, você é o inteligente ou você é o sábio. Viu? Vou repetir. Ou você é o tolo, o inteligente ou o sábio. Pastor, quem é o tolo? Ninguém quer ser o tolo, mas a maioria de nós somos, na maioria das vezes, tolos nessa vida de aprendizagem, né? E quem é o tolo? É aquele que erra e não aprende com os seus erros e rejeita o conselho. Viu? Você quer arrumar um inimigo fácil, meu irmão? Viu? É você querer ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. É você aconselhar pessoas. Eu estou lembrando aqui da pastora El e do pastor Edilson, né, que são os líderes dos casais da Shalom, dos nossos casais aí, do curso Casados para Sempre. Quantas vezes por aqui é melhor. E tem, irmão, 40 anos de casados, tem um testemunho de família que nós já sabemos, por isso que eles têm moral de atuar na área que eles atuam há anos na nossa igreja. Aí agora eu tenho 2 anos de casado, 3 anos de casado, não, eles não estão certos, eu estou certo. Meu irmão, deixa de brincadeira, isso é tolice. Quantas das vezes nós, deixamos de seguir conselhos de os mais velhos ou dos mais experientes, e aí depende de idade, mas de pessoas que viveram aquela situação, circunstância semelhante naquela área, e muitas vezes nós não aceitamos conselho e ainda ficamos com raiva ainda. Quantas das vezes você já se identificou aí? Eu já fui tolo na minha vida muitas vezes, em muitas situações e circunstâncias. Mas você é tolo ou você é inteligente? O inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. Ele se torna uma pessoa irrepreensível. Não quer dizer que ele não erre, mas ele aprende com seus próprios erros. Rapaz, esse caminho aqui que eu fui aqui, não deu certo. Então esse erro aqui eu não cometo mais. Então ele aprendeu, viu? E aí o sábio, pastor, quem é o sábio? É aquele que aprende com os erros dos outros. Ele vê o tolo se arrebentando, ele vê o inteligente errando, e então ele fala assim, rapaz, aquele caminho ali, não vou passar por ali não. Então, meu irmão, minha irmã, e aí? E aí? Você é um tolo, você é um inteligente ou você é o sábio? Um abraço todo especial, irmão Carmesim, a irmã Rosângela, o pastor Fernando Leal, meu amigo, que Deus continue te abençoando, Marta Magalhães, minha amiga, missionária Patrícia, Emílio Fontoura, meu amigo de Porto Nacional, pastor Cléber Pereira Porto, graça e paz, meu irmão, a paz do Senhor, Shalom Adonai, por falta de paz é que nós não ficamos, né, meu irmão, minha irmã? Tem pessoas aqui de várias denominações assistindo aí a nossa live, então seja bem-vindo. Então, olha só, meu irmão, olha só, minha irmã. O contexto histórico, do Salmo 53, Davi expressa, meu irmão, minha irmã, a sua situação complicada em que ele se encontrava. O medo em relação às circunstâncias que estava vivendo, era marcada por ataques vorazes, dos seus inimigos. Imagine, meu irmão, os inimigos de Davi, a oração que Davi faz, toda aquela situação, porque Davi, o contexto diz que ele estava fugindo de Saul, e seu sogro, o rei de Israel, o homem a quem Deus escolheu, estou falando de Saul, era o mais bonito, o mais forte, o cara, pastor, Deus escolheu errado, não, Deus escolheu certo, Davi ia ser Davi de todo jeito. Davi nem era nascido, você quer saber, quando Deus escolheu Saul, lá em capítulo 10 de 1 Samuel. Deus escolheu o melhor, meu irmão. Deus estava querendo um rei, e Deus escolhe o melhor que ele tinha. Só que Saul não passou em 3 testes. Aprenda isso nessa manhã, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu rogo agora que Deus abra o seu entendimento,
Deixe de ser tolo, deixe de ser tola, tá? Na vida, meu irmão, Deus vai nos testar em 3 situações, em 3 circunstâncias. Você entender isso é uma pérola, é um segredo que você tem que entender isso. Entre Saul e Davi. Eu estou falando no contexto do Salmo 56, da perseguição, tá, de Saul em cima de Davi, Davi fugindo de Saul, aí saiu da brasa, caiu no espeto. Já vou falar a outra parte, mas a questão de Saul. Deus, meu irmão, o segredo para que eu e você, em nome de Jesus, de novo, pela 6ª vez, sétima vez, em nome de Jesus, presta atenção. Você e eu, nós só vamos reinar sobre qualquer situação, circunstância, se nós estivermos atentos a essas 3 questões. Presta atenção. Capítulo 5, verso 9 do livro de Apocalipse, diz o texto 9 e 10, que Cristo comprou pelo seu sangue de todas as tribos, línguas e nações, e povos, etnias, tá? O gordo, o branco, o preto, o branco, o gordo e o magro, o alto, o baixo, o rico e o pobre, não importa, é ser humano. Ele comprou pelo seu sangue. Qual foi o objetivo? De nos fazer reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas. Agora, muitas vezes eu e você, mesmo sendo rei, não estamos reinando sobre nada. Mesmo sendo sacerdote, nós não estamos sabendo ministrar sobre nada, sobre ninguém. Então, meu irmão, aprenda algo. O seu maior inimigo não é o diabo, viu? Não é Satanás. Pelo amor de Jesus, para com essa besteira. A Bíblia diz que o maior inimigo meu e seu é a ignorância. O meu povo, Osé já dizia, é destruído, tá? Pela falta de conhecimento de Cristo. Você não vai falar que o meu povo é destruído por Satanás. Não, meu irmão, Satanás foi destruído, foi vencido. O meu povo foi destruído por causa de não sei o quê. Não, meu irmão, é por causa da ignorância. Deixamos de ser ignorantes em nome de Jesus. Tá? E aí o mesmo profeta nos dá um conselho no capítulo 6 do seu livro, dizendo, Oséias, que venhamos caminhar. Ele está falando do caminho de Deus. O caminho de Deus é Cristo, que o próprio Cristo, lá em João 15, ele já disse, eu sou o caminho. E nesse caminho é o único caminho que você vai encontrar a verdade. E você encontrando a verdade, você vai viver o melhor de Deus. E no final de tudo, você vai ser tragado pela vida eterna e não pela morte eterna. Mas fora desse caminho, é só mentira, é só engano. E no final é morte. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem, para o ser humano, são caminhos bons, são perfeitos. Mas o final de todos eles é de morte. Porque só existe um caminho, que no final é de vida. Então nada que eu sou, nada do que eu faço, do que eu tenho sem Cristo, tá? Vai ter coisa boa aí. Não vai, meu irmão. Então não se iluda. Então, se eu preciso agir como um verdadeiro rei, você, minha irmã, como rainha, como sacerdote, você como sacerdotisa, minha irmã, você vai passar por 3 testes na vida, viu? Durante a sua vida, ou diante daquela situação, diante daquela circunstância, você vai passar por 3 testes. Isso é Bíblia. Pastor, quais foram os 3 testes de Saul? Já falei muitas vezes aqui, vou relembrar para muitos. E você que está ouvindo pela primeira vez, aprenda. Eu só vou reinar sobre a situação, sobre a circunstância, e Deus libera sobre mim, sobre você, 3 unções. Eu disse o quê? 3 unções. E a primeira unção é a unção de profeta, a segunda unção é a unção de sacerdote, e a terceira unção é a unção de juiz. Presta atenção. Você nunca, eu e você haveremos de reinar sobre qualquer situação, sobre qualquer circunstância, se nós não agirmos como profetas, como sacerdotes e como juiz. Porque nenhum rei, a não ser Davi, tá? Você nunca vai reinar sem essas 3 unções. É um tripé, tá? É um tripé. Vou colocar aqui, isso, é um tripé, tá? Saul foi reprovado nos 3, tá? Enquanto você não for aprovado,
E Davi, ao contrário de Saul, ele foi aprovado nos três. Davi foi profeta, Davi foi sacerdote, Davi foi juiz. Por isso que ele foi rei segundo o coração de Deus. Você quer ser um homem, você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, meu irmão, minha irmã? Então o segredo está aqui. Independente de qualquer situação, aflição, perseguição, a confiança de Davi era inabalável. Por quê? Porque ele sabia que ele recebeu a unção para vencer qualquer tipo de situação, qualquer tipo de circunstância, porque o segredo para isso ele soube. E nessa manhã você precisa entender isso. Quando Deus revela a Samuel, no capítulo 10 de 1 Samuel, que Saul ele era rei, seria o rei sobre Israel, e isso está no capítulo 9, verso 27, quando Deus mostra para Samuel, Saul chegando, e ali então ele foi ungido. Viu, você que é pregador, você que é estudante de teologia, ou você que não é, você vai ouvir pregadores dizer que Davi foi ungido rei. Não, Saul foi ungido rei. Viu? Não tem isso na Bíblia, viu? Não tem isso na Bíblia. Saul nunca foi ungido rei. Saul foi ungido, capítulo 10, versículo 1, de 1 Samuel, ele foi ungido por capitão. Deus é tão justo, Deus é tão Deus na minha e na sua vida, que Ele é Deus, não é o diabo não. Deus vai colocar 3 testes diante de mim e de você. E Ele confia tanto em mim e em você, que Ele já nos unge para vencer as 3 provações da vida. Viu? Para vencer qualquer situação e circunstância. E diz o texto que ele foi ungido por capitão. Irmão, na guerra não tinha para ninguém, Saul era o cara, viu? E ali então Samuel marca 7 dias para que ele tivesse no lugar exato, na hora exata, para que ele fosse apresentado ao povo. Sabe o que aconteceu? Você conhece a história? Saul, ele não comparece lá. Ele não creu na promessa que Deus fez a ele. Presta atenção, meu irmão, presta atenção agora. Em 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 20, diz que o sim é de Deus, mas o amém é nosso, viu? É seu. Não importa o que o Deus disse a meu e a teu respeito, meu irmão, ele fala, ele sabe o passado, o presente e o futuro da minha e da sua vida. A única coisa que ele quer de mim e de você, a única coisa é que nós venhamos confiar nele, é que nós venhamos crer, é que nós venhamos temer. E a única coisa que representa isso é o amém. O que é o amém? É muitas coisas, aí daria outra live, mas é o assim seja. Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei quando, eu não sei de que forma, mas nem me interessa. O Senhor falou, então vai acontecer, Senhor, assim seja. Eu creio, Senhor, eu creio. Então a pergunta nessa manhã, meu irmão, minha irmã, diante das promessas que Deus fez a mim e para você, será que de fato nós estamos confiando em Deus? Será que de fato nós cremos que Deus é capaz de cumprir na minha e na sua vida as suas promessas? Então por que você está aflito? Por que você está aflita, minha irmã? Pastor, você não sabe da minha história. Não, meu, não precisa Deus saber. A vida existe princípios. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de padrão. Deus é um Deus de normas. E todas as suas normas, padrões e princípios, as suas leis, os seus mandamentos, os seus estatutos estão registrados na Bíblia. Então cabe a mim e a você estarmos aprendendo e praticando, porque se aprender e não praticar não adianta nada. Então eu estou te dizendo para você nessa manhã, meu irmão, não importa, eu não preciso saber o teu problema, porque eu não posso resolver. E nem você pode resolver o meu. Porque se eu contar para você as minhas agrulhas, as minhas aflições, os meus medos, os meus pavores, talvez você fale assim, ih, rapaz, o pastor está pior do que eu. Talvez se você contar para mim os seus problemas, eu falar assim, rapaz, isso aí eu já venci. Ou outras vezes, rapaz, eu pensei que eu estava ruim, mas o meu irmão está pior do que eu. Então, para não ficar nessa disputa de desgraça, então deixa para lá. O que eu quero que você entenda nessa manhã é que existe uma lei espiritual sobre esse assunto declarado sobre a minha vida e a sua vida. Enquanto nós não aprendermos a praticar isso, meu irmão, vai sofrer muito. Mas aí, meu irmão, o dimensionamento da prova
É eu e você, é nós que damos. A promessa está aí. Quantas promessas de Deus já deveria ter cumprido na minha e na sua vida? Mas por causa da nossa tolice, né, nós estamos impedindo Deus de ser Deus na nossa vida. Imagine isso, olha só. Por quê, pastor? Porque a única coisa que impede Deus, o Todo-Poderoso, meu irmão, de agir na minha e na sua vida é uma coisa só. Uma coisa só. Incredulidade. Jesus não conseguiu fazer nenhum milagre na sua terra natal, e lá ele fala, por causa de quê? Da incredulidade. A incredulidade faz com que Deus fique impedido de agir na minha e na sua vida. Então deixe de chorar, deixe de mimimi, deixe de frescura, tá? E muitas vezes o maior inimigo que você tem enfrentado é a ignorância. Não é o diabo e nem ninguém não. Deixe de ficar culpando as pessoas. Viu? E ali no dia marcado, na hora marcada, Saul não compareceu. Ele não disse amém, ele não creu. E é tanto que ele fala para o seu pajem de arma, dizendo, ó, sobre esse assunto não fala para ninguém não. Porque ninguém vai acreditar, nem ele estava acreditando. E ali então Samuel ora a Deus e Deus revela onde estava ele. Sabe onde ele estava? Entre as cargas e entre os jumentos. Viu, meu? Eu vejo tantas pessoas perdendo para o jumento na Bíblia, você não tem ideia, viu? Saul não foi o único que perdeu para uma jumenta, a unção de profeta. Viu? Não foi o único. Lembra do profeta novo e o profeta velho, lá de capítulo 17, 1 Reis? Que o leão veio e matou o profeta novo, porque Deus falou para ele não comer, não conversar com ninguém, e que ele fosse cumprir a sua missão. Ele foi lá, irmão, foi poderoso. Chegou lá, entregou a palavra de Deus para o rei não creu, a mão dele secou, o altar quebrou, a fama dele, aí o rei queria presentear, o rei falou assim, não, rei. E ele não falou nada, veio embora. Ele cumpriu a missão demais. Na volta apareceu o profeta velho. Cuidado com os profetas velhos. Eu não estou falando de idade, não. Eu estou falando daqueles que vivem pela fama do passado. Sabe aquele que fala assim, rapaz, quando eu orava... Não quer saber quando você orava. Quando você ora agora, o que acontece? Nada. Mas quando eu orava... Não quer saber quando você orava, quando você cantava, quando você pregava, quando você prega hoje, quando você ensina hoje, quando você ora hoje, quando você canta hoje, alguma coisa acontece? É isso que eu quero saber. Ah, mas esse é o profeta velho. Cuidado com esses, viu? Não, Deus me falou para você ir na minha casa, para me te alimentar. Peraí, meu irmão. E aí o inexperiente, né? O tolo foi lá e acreditou. Você conhece a história? Na volta, o leão foi lá e matou o profeta e a jumenta dele ficou vivo. Lembra do lá de número 22, irmão? De Balaão? Aquela jumenta é tão especial que ela falou. Ela viu Jesus e o profeta não viu. Ah? Ela conversou com o profeta, com Jesus, e o profeta não viu Jesus. Acredita nisso? Então, o outro profeta, outra pessoa que perdeu com a jumenta foi João Batista, viu? Será que eu e você, meu irmão, não estamos perdendo aí para jumentos, para animais que nós dizemos que são irracionais? Né? Meu irmão, minha irmã, então creia. Não queira saber, irmão, como que Deus vai fazer, quem que Ele vai usar, qual é o tempo que Ele vai agir. Porque se tu soubesse, se eu soubesse, então nós seríamos Deus. E Deus seria o nosso servo. Ele falou que vai fazer, então Ele vai fazer no tempo dEle, na hora dEle, na circunstância dEle, do jeito dEle. Pronto, acabou. Simples assim, pastor. Simples assim, meu irmão. E aí, Saul, né, Samuel manda buscar, melhor dizendo, Saul, e ali é apresentado como rei, mas ele perdeu a unção de profeta. Aí Samuel marca mais 7 dias, lá em Gilgal. E naquele momento lá, tá, Samuel demora na mentalidade de Saul, e Saul vai e oferece sacrifícios no lugar do profeta, no lugar do sacerdote, né? E Samuel chega e fala assim, o que foi que tu fez, camarada? O que foi que tu fez? Não, eu achei que você está demorando e aqui agora, né, eu sacrifiquei. Ele falou assim, rapaz, hoje Deus ia confirmar o teu reino. Hoje Deus ia confirmar o teu reino. Mas por causa disso, Deus já escolheu um melhor do que tu. Tá? Segundo o coração dele. Deus está falando de Davi. Davi nem tinha nascido.
A Bíblia diz, irmão, que o episcopato, tá, não é para quem deseja, é para quem é chamado. E na chamada tem esses testes. Então não queira ser o que você ainda não é. Não, irmão, eu sempre falo para meus alunos, tá? É melhor você perder uma oportunidade do que você entrar em oportunidade de outros. Meu irmão, fica na sua. Espere em Deus. Espere em Deus. Tenha paciência. Para de ficar aflito à toa. Confie em Deus. E ali então Deus fala assim, olha, eu já tenho escolhido Samuel segundo meu coração. Ele está falando de Davi. E ali agora Samuel fala assim, ô Saul, vai em tal lugar, mata o seu rei, a sua rainha, mata todo mundo, tá? Não traga ninguém, nada. Ele está falando dos amalequitas. Aí Saul vai lá, meu irmão. Vai lá, traz o rei vivo, traz alguns animais. E aí, na volta, vocês conhecem a história, eu estou lá no capítulo 15, capítulo 16 de 1 Samuel. Samuel, então, ele fala, que barulho é isso que eu estou ouvindo aí de animais? Aí Samuel, irmão, fala assim, ô Saul, o que foi que tu fez? Tu perdeu a unção de profeta quando você não creu na promessa que Deus fez, que você seria rei, tá, sobre Israel. Você perdeu a unção de sacerdote, porque você não soube esperar, viu? A unção de profeta você perde, eu perco, nós perdemos quando nós não cremos no que Deus falou a meio a teu respeito do que Ele vai fazer. Nós perdemos a unção de sacerdote quando nós não sabemos esperar, nós nos precipitamos. Cuidado! Você nunca vai reinar sobre a enfermidade, sobre as finanças, sobre o ministério, sobre qualquer área da sua vida, se você não crer que Deus te chamou para aquela situação e circunstância. Se você não souber esperar o tempo de Deus, o tempo é dele, não é seu, camarada, não é seu, minha irmã. Pare de sofrer à toa. E você não vai reinar, tá? E Deus não pode reinar em você e através de você, tá? Se você não souber julgar situações e circunstâncias. Saul, ele tinha que matar aquele camarada, destruir aquele reino, mas ele veio e trouxe os animais para sacrificar a Deus. Aí sai aquela célebre frase, né, que ficou famosa, que Jesus repetiu lá em Mateus, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente se sacrificando, tá, em vez de obedecer. Creia, espere, obedeça. Esse é o segredo para que eu e você venhamos reinar sobre qualquer situação e circunstância. Esse é o segredo, meu irmão, biblicamente falando, de quem confia em Deus, de quem teme a Deus, de quem as aflições não entrou no seu coração. Meu irmão, eu disse e repito, eu não sei como você está vivendo nessa manhã, e não me importa saber, porque eu não posso resolver o teu problema e nem você o meu. Agora, esse problema, ele não é nada diante daquele e daquela que crê, que confia em Deus, que crê, que espera em Deus e que está debaixo da obediência da sua palavra. Viu? Pastor, mas Saul não foi ungido como rei, mas ele reinou 40 anos, de fato, é verdade. Ele reinou, mas sem a unção de profeta, na realidade ele matou os profetas. Sem a unção de sacerdote, pelo contrário, ele mandou matar 70 sacerdotes, tá? E ele não foi juiz sobre o seu povo, na verdade foi o contrário, ele foi julgado pelo seu povo, foi abandonado pelo seu povo, viu? Então, meu irmão, leia a Bíblia, mais do que isso, estude Bíblia. Então ele reinou 40 anos, mas sem unção. Como tem muita gente aí vivendo no ministério, na família, em várias áreas, na finança, aí você coloca aí o contexto que você quer colocar. Mas estão vivendo ou vegetando, tá? Mas sem unção de profeta. O que sai da boca dele não tem validade nenhuma, tá? Ele é precipitado, mete as mãos entre as pernas, os pés entre as mãos, os carros na frente dos bois. Quantos pastores, quantos obreiros que eu conheço, quantas pessoas dentro da igreja, quantos alunos que eu tenho aí que conheço, quantas igrejas que eu tenho visitado e que eu tenho visto, meu irmão, esse princípio sendo descumprido. Aí, meu irmão, não adianta orar, não adianta fazer campanha, não adianta subir monte,
É sacrificar à toa. É fazer sacrifício de tolo. E quando a Bíblia diz que temos que ser juízes, mas não é juízes sobre pessoas, viu? É julgar a situação, a circunstância. O julgar aqui, irmão, é ter discernimento, é saber a hora de falar, o que falar, para quem falar. Quantas vezes eu tenho me arrebentado por falar a coisa certa para a pessoa errada? Ou para falar a coisa certa para a pessoa certa, mas no tempo errado. Em vez de ajudar a pessoa, eu matei a pessoa. Aí as pessoas falam assim, mas por que você é uma pessoa quieta, calada? Não, meu irmão, aqui é um leão enjaulado, viu? Só que eu tenho que controlar esse negócio. Ah, você é calminho, eu não sou calmo. Ah, eu é tão bonzinho, eu não sou bonzinho, você não me conhece. Tem muita gente dizendo que me conhece, mas não sabe nem onde eu moro. Não sabe nem meu nome completo. Nunca veio na minha casa, nunca comeu comigo, nunca viajou comigo. E disse que me conhece. Ah, meu pai de graça. A gente precisa, igual o pastor, a gente sempre fala, né? Meu filho, vamos no andar da carruagem, né? Não tem nada melhor do que um andar da carruagem para agasalhar a carga. Frases de homem sábio, né, meu irmão? Já apanhou muito na vida, aprendeu e muitas vezes nós desprezamos. Ou seja, meu irmão, o que eu quero que você entenda nessa manhã, um abraço especial ao Miguel Becerra, né? Toda a família Bezerra, meu amigo Sebastião, Sueli Rodrigues, Eliane Miranda, glória a Deus. Irmã Catiele Gomes, irmão Donizete, meu amigo Donizete, que Deus continue te abençoando, irmão Júnior Soares, a minha amiga Rodirley Oliveira, esposa do meu amigo pastor Israel Jorge, Deus continue te abençoando, Israel, Estevão, a Gabriela, toda a família, pastor Júlio César, irmã Patrícia, missionária Patrícia. Meu irmão, eu falo assim, parece ser as coisas fáceis, mas a gente vive muito de teoria, né? Agora pega isso e coloca em prática. Davi, ele creu na unção que ele recebeu entre os seus irmãos. O Salmo 23 fala muito bem sobre isso, né? Do seu cálice transbordando, da unção que ele recebe. Ele soube esperar 13 anos, porque ele recebe a unção com 17 anos e ele se assume o trono com 30 anos, 13 anos. E porque ele soube julgar toda situação e circunstância. Por quantas oportunidades ele teve para matar Saul? Ele fala, como eu vou matar o ungido do Senhor, porque ele tem a unção, de ser capitão. Deus escolheu ele. Então Deus tem um tempo para ele, no tempo certo. Então, meu irmão, aprenda a discernir o tempo. Irmão, tem tanta gente entrona, né? Intrometida, né? Assim, no nosso meio. Pessoas tolas. Por isso, muitas vezes, irmão, é melhor ficar calado, é melhor ficar quieto. Ah, mas você é besta, né? Alguns já me falaram, né? Besta só a cara. Mas o segredo é o temor do Senhor. E se eu tenho um pouquinho de conhecimento, eu conheço um pouquinho de Bíblia, então é melhor se passar por louco. Igual Davi. O contexto do Salmo 56, se ele está fugindo de Saul, você sabe para onde que ele foi? Para Gade. Lá para Gade. Você sabe o que é Gade? A cidade de Golias, o Filisteu, a cidade filisteia. Agora você imagina, meu irmão. Ele sai da brasa e cai no espeto, porque ele chega em Gade, a cidade do seu maior adversário. Não foi Golias? Então, muitas vezes é melhor você fugir, é melhor você dar uma de besta, é melhor você... Tudo isso aí é Davi mostrando a sua sabedoria. Não é o meu tempo? Não é o meu tempo. Quando chegar o meu tempo, eu vou saber como agir. Davi tinha essa consciência. É por isso que está dizendo, não é o meu tempo, o tempo é dele. Então, se está certo ou está errado, o problema é dele com Deus. Deus que escolheu, Deus que colocou, Deus trata com ele. Então, muitas vezes, a fuga, para a maioria, é covardia. Talvez não, seja o mais valente, né? Então, meu irmão, seja profeta.
Não deixe sair palavras negativas da sua boca diante da sua aflição. Feche essa boquinha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você abre a boca, irmão, abre a boca para abençoar o seu dia, o seu cônjuge, os seus filhos. Tá? Ah, pastor, mas eu estou comendo arroz branco com bife do Oião. Então dê graças a Deus pelo arroz e bife do Oião. E já aproveita, irmão, e dá uma palavra profética que você vai jantar, uma picanha assada, você vai comer o melhor dessa terra. Ah, pastor, mas eu não creio nisso. É por isso que você não come, mas declara sobre isso. Aí você vai ser chamado à noite para participar de um churrasco. É claro que nesse período de isolamento é meio complicado, né? Você entendeu o que eu quis dizer. Então, agradeça pelo que você tem. A Bíblia diz, não despreze as pequenas coisas, os pequenos começos. Viu? Não subestime as pessoas que estão ao seu lado, porque aquele que você despreza hoje é a tua salvação amanhã. Deixe de ser tolo, seja sábio, meu irmão. Valorize pessoas, não coisas. Olhe para quem está do seu lado. Hoje quem está embaixo pode estar em cima, quem está em cima pode estar embaixo. A vida é uma vida cíclica. Minha amiga Kátia Portugal, seja muito bem-vinda. Que Deus continue abençoando a sua vida. Irmã Roseliane Guilherme também. Então, meu irmão, a escola dominical dessa manhã, tá? Eu estou sendo pastor. Meu Deus do céu. O efeito pastor R está dando certo. Eu já fui muito técnico, né? Mas é que eu vejo as coisas, eu ouço as coisas, eu sinto, principalmente, né? O mestre ele tem essa capacidade de sentir, porque dos 5 sentidos, né? O apóstolo trabalha com a visão, o profeta com o olfato, né? O evangelista com a boca, o pastor, né? Com os ouvidos e o mestre com o tato. Poucos entendem o que eu acabei de dizer, mas tudo bem. Eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, minha amiga Raquel Cardoso, um abraço todo especial, todos os irmãos lá do Taquari, da Arca da Aliança, pastor Túlio, que Deus continue abençoando todos os nossos irmãos ali do Taquari, né, do Lago Sul, pastor Samário, missionária Elaine, pastor Joaci, missionária Vanusa, toda a nossa regional ali, oeste, não, oeste não, oeste, agora deu um branco aqui. Ou seja, meu irmão, é tão bom você ter essa confiança, esse conhecimento que traz confiança. Para muita gente você está caído, está isolado, está enclausulado. Para muita gente você não é mais nem crente, né? Não, mas só você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é, diante de quem você está, meu irmão, não tem aflição no mundo que vai fazer com que seu barco afunde, viu? Esse é o segredo de Davi. Então, quando Davi, diante de tudo isso, meu irmão, ele faz uma oração tremenda. Então, meu irmão, eu não sei de quem você está fugindo. Tá? Talvez por muito amor e por muita misericórdia você está fazendo isso. Eu não te julgo, não. Eu não sei qual é a sua súplica, os seus medos. Mas você já falou para Deus? Você tem colocado isso diante de Deus? Porque muitas vezes a gente tem colocado isso diante de um amiguinho, de uma amiguinha que não pode ajudar. Então coloque diante de quem pode ajudar. Davi, embora fosse acostumado, meu irmão, diante das batalhas, Davi fugiu. Viu? O carro não tem só a marcha para frente, não. É 5 para frente, 6 para frente, né? Tem carro aí com 7 marchas, 9 marchas, né? Mas tem uma lá que é para trás. Tem hora que você tem que dar uma resinha, tem hora que você tem que pisar o pé no freio. Tudo isso é discernimento, é julgar. Tá? Então, nessa fuga, Davi foi para Gade, a cidade natal de Golias. E ele estava fugindo do seu inimigo e agora estava cercado pelos seus inimigos. Então, tem hora na minha e na sua vida, meu irmão, que a gente passa por apuros. Por que Deus permite isso? Porque Davi agora estava correndo, né, perigo de morte, né? Perigo de morte ou perigo de vida? Não sei, sempre confundo esse negócio. Porque se ele foge de Saul para não morrer, mas agora ele vai para a cidade dos filisteus, que agora querem vingar a morte de Golias. E durante essa caminhada você vai ser tentado muitas vezes, porque lembra dos cânticos das mulheres, né, que ficavam cantando, né? É um cântico muito conhecido, né? Que falava que se Saul tinha matado dezenas
Davi tinha matado milhares, né? Centenas, Davi tinha matado milhares. Então muitas vezes você ouve coisas que, cuidado, viu? Cuidado. Saiba ouvir, saiba ver, você fica ouvindo muitas coisas, não é que você tem que acreditar ou deixar de acreditar. Não, ouça, mas, tá? Porque muitas vezes isso pode dar problemas, cuidado. Você fica ouvindo e você fica repassando as coisas. Aprenda com Davi, ouve. Porque o canto das mulheres de Davi, os cantos das mulheres de Davi, né? Os cantos da mulher sobre a vitória de Davi sobre Golias, lembra que isso foi a ira de Saul, né? Então, fica esperto, viu? Poucos estão entendendo o que eu estou dizendo, e é para poucos mesmo. Mas olha só, muitas vezes as ações dos inimigos de Davi, pela inveja, que planejava sistematicamente a morte dele, e este, para escapar, ele foge. Então muitas vezes você tem que ter sabedoria de sair pela culatra. Isso é inteligência, saber entrar e sair diante das situações, das circunstâncias. Você já sabe, meu irmão, você pode evitar a maioria dos problemas que você tem vivido hoje. Você sabia que a maioria dos problemas que nós estamos enfrentando hoje, eles poderiam ser evitados? Mas faltou sabedoria da minha e da sua parte. Dos que não poderiam ser evitados, outros nós podíamos dar a volta. Você vê ali o problema, você vê, você ouve, você sente, e aí você dá uma volta. Então, tem problemas que hoje eu e você estamos enfrentando que nós poderíamos ter dado uma volta. Igual a águia, né? Ela vê a tempestade, o que ela faz? Ela enfrenta a tempestade? Não, meu irmão, ela não é tola igual eu e tu, não. Ela voa mais alta ainda, ela voa sobre as tempestades. Então, ela pode evitar ou ela pode passar por cima. São duas circunstâncias. Agora, tem tempestades na minha e na sua vida, meu irmão, que não tem como evitar, não tem como desviar. Quando nós percebemos, já nos encontramos no meio dela. E aí? Situações essa de Davi. Tá? Essa é a situação de Davi. E talvez seja a sua situação nessa manhã. Tá? O que eu quero que você entenda nessa manhã, meu irmão, tá? De uma vez por todas, aquilo que Saul tinha tudo para dar certo e não deu, porque ele não creu, não esperou e não obedeceu, Davi creu e soube esperar e obedeceu e foi o homem segundo o coração de Deus. E como nós lemos no Salmo 56, a oração de Davi, meu irmão, quando ele fala de todas as situações de circunstância, e quando ele fala, Deus, tem misericórdia de mim. Não é a Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 20, ele nos diz que, verso 22 exatamente, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Não foi isso? Tá? A causa de nós não sermos consumidos? Sei que, meu irmão, diante de tantas coisas que nós temos vivido esses últimos dias, no meio dessa crise, né, dessa pandemia, crise política, a crise econômica, né, a nossa cidade aqui, a nossa Palmas, né, cidade linda, planejada, que Deus fez isso com um propósito para os últimos dias, antes do arrebatamento da igreja, eu creio nisso. Nosso estado Tocantins, nosso Brasil está um caos, né, na saúde, na política, na economia, no meio de tudo isso, aonde milhares, milhões de pessoas estão sendo atingidas, seja pela enfermidade, seja através da economia, da política. Há uma guerra espiritual, se você não tem percebido no mundo espiritual, meu irmão, você não tem ideia. Então, meu irmão, o que eu quero finalizar, da agora em diante, eu quero falar, já situei você da circunstância, dos bastidores do Salmo 56, da onde Davi estava vivendo tudo isso, e agora eu quero focar na oração de Davi, no clamor de Davi. Então a causa no meio de tudo isso de Davi não ter sido consumido, e nem eu nem você seremos diante de qualquer problema que você e eu estejamos enfrentando, tá? O que vai resultar muito, você já aprendeu, se você acredita, irmão, na sua chamada, você sabe quem você é em Deus, você crê nas promessas que Deus te fez, se você está disposto a esperar o tempo de Deus cumprir na sua vida, e você sabe julgar as situações e circunstâncias, pessoas que estão em sua volta, isso quer dizer que você sabe o que falar, para quem falar, quando quando calar, quando avançar, quando recuar.
Pastor, isso não é fácil. Eu já disse para você desde o início, não é fácil, mas esse é o desafio do dia a dia. Ou você aprende, ou você sofre. Então eu quero crer que você, nessa manhã, não quer ser tolo para sofrer, e nem para ficar se sacrificando à toa. Deus não quer teu sacrifício. Viu? Deus quer a tua obediência. Então seja sábio, obedeça. Então fecha essa boquinha. Quando abrir a boca, não é aquela menina da Zorra Total, né? Eu só abro a boca quando eu tenho certeza, né? E quando ela abrir a boca, ainda falar um bocado de besteira, né? Então seja sábio, seja sábia. Tá? Saiba o que falar, para quem falar. Viu? Quero te contar um segredo, viu? Um segredinho. Vou falar bem baixinho aqui, só para você, só para você. Ei, a maioria das pessoas que estão em sua volta, tá? Cuidado com elas, viu? Cuidado com elas. Pastor, por que você está falando isso? Isso é bíblico, meu irmão. Jesus falou, o que diz aí o Filho dos Homens a meu respeito? Cada um dizia uma coisa. Sabe o que eu aprendo? A maioria das pessoas não nos conhece. Ele sempre vai estar nos comparando, fazendo suas objeções, as suas indiferenças, os seus julgamentos. Se você for dar trela para isso, você vai ficar louca, você vai ficar doido, meu irmão. Aí Jesus fala assim, olha, e vocês que andam comigo todos os dias, quem eu sou para vocês? Aí o que eu acho no texto é que o silêncio dos discípulos, meu irmão, é um silêncio que me incomoda, porque nem eles sabiam que era Cristo. E esse é o maior problema, meu e seu, é de nós não sabermos quem é Deus na nossa vida, por falta de experiências. E ali Pedro, sempre como Pedro, né, sempre salvando a pátria, tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. E bem disseste, bem disseste. Se meu Pai também tivesse revelado a ti, que eu quero que você entenda. Os testemunhos externos, eu já falei isso aqui, repita, é a arte da repetição. São importantes, meu irmão, são, mas não são prioridades. O testemunho externo é importante, mas desde que eu saiba quem eu sou. Senão você está enrolado. Os testemunhos internos são importantes? São muito importantes. O testemunho do cônjuge, dos pais, dos filhos, do seu líder, da sua liderança, daqueles que estão com você, que caminham com você, são, mas desde que você saiba quem você é. Porque se você não souber quem você é, eles também não sabem. É poucos que sabem quem você é. É igual Jesus em Mateus 17, quando ele vai se transfigurar diante dos seus discípulos. Ele não se transfigura diante de todos os discípulos. Sabe quantos eram? Eram 12. Eram 12 discípulos. Mas ele se chama só Pedro, Tiago e João. Cuidado, viu? Cuidado diante de quem você está se transfigurando. Mostrando quem realmente você é. E diz que o seu rosto brilhou mais do que o sol. Diz que ele mostrou as suas vestimentas. Também foi colocado ali, então, os seus 2 amigos, melhores amigos, né? Olha só, irmão, o maior legislador, Moisés, e o maior profeta, Elias. Viu? Por que ele fez isso? Porque ele sabia que 10 capítulos depois, ele estava com o rosto todo arrebentado de pancada, com a coroa de espinho na cabeça, ele estava ladeado de 2 ladrões, e ele estava totalmente nu, completamente nu. Os filmes ainda colocam um pano ainda, porque tem que colocar, é claro. Né? Mas lá, literalmente, ele estava nu. As suas vergonhas estavam expostas. Isso tudo por mim e por você, para nos ensinarmos a sermos maduros. Por que ele fez isso? É porque ele estava dizendo, até os 3 que estavam com ele em Mateus 17, só um deles estava em Mateus 27. Sabe o que ele estava dizendo? Quando vocês me virem com o rosto todo arrebentado, eu quero que vocês lembrem como que é o meu rosto. Quando vocês me virem pelado lá na Mateus 27, olha aqui no Mateus 17 as minhas roupas. Quando vocês me verem lá rodeado de 2 ladrões, eu quero mostrar para vocês quem são os meus amigos, Moisés e Elias. Então essa transfiguração, você não pode se transfigurar diante de multidões, viu? Para com isso. Vai ficar se mostrando que você sabe. Se você está mostrando que sabe, porque você não sabe nada. Se você está mostrando o que tem, porque você não tem nada. Porque quem tem não mostra, quem sabe não mostra. Quem é, meu irmão, não fica falando que é. As pessoas sabem se é ou não.
Ah, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de... Ah, irmão, eu passei 3 dias no monte. Ah, meu irmão, eu fiz... Toda semana eu jejum. Para com isso, para de besteira, rapaz. Para de besteira mesmo. As pessoas sabem se você é ou não uma mulher de Deus, homem de Deus. Elas sabem, não adianta. Quem fica mostrando que sabe, as pessoas sabem que não sabe nada, que não é nada. Então para com isso. Porque quem é, meu irmão, vai se mostrar só para quem é íntimo. Pastor, por que você está falando sobre isso? É porque Davi, irmão, diante de toda a situação que ele está vivendo, ele começa a se transfigurar mais diante daquele que fez a promessa, diante daquele que ele está esperando, diante daquele que ele sabe que está no controle de todas as situações e circunstâncias. Ele fala, Deus, tem misericórdia de mim, porque os homens procuram me devorar e me oprimir. Ele coloca a situação externa, mas ele coloca a situação interna, meu irmão, tão convicta de que ele era, diante de quem ele estava, porque hoje, quando eu vou orar e você vai orar, a maioria de nós fala, ó Deus, está vendo o que estão falando de mim? Está vendo, Deus, o que estão falando de mim, ou o que estão fazendo contra mim? Olha só a indiferença, olha as injustiças, olha, Deus, o que estão fazendo. Só que a gente mostra a tormenta externa, só que também a gente revela também a tormenta, a aflição interna. Davi aqui não. Ele mostra os problemas, ele não deixa de falar para Deus a perseguição, a injustiça, o perigo, mas ele fala assim, Deus, mas eu confio em Ti. Deus, mas eu sei que Tu és Deus. Deus, eu sei que Tu és misericordioso. Irmão, isso é um segredo dos salmistas, eu já tenho falado isso aqui muitas vezes, é o segredo dos profetas. Irmão, eles... Lembra da oração de Neemias no capítulo 1? Irmão, é tremenda. Ele começa dizendo, Deus, eu acabei de receber a notícia que os muros de Jerusalém ruíram, os que foram queimados, os portões foram queimados, o teu povo está sofrendo, Deus, mas Tu és um Deus terrível. Olha só, irmão, Tu és um Deus grande, Deus, Tu és um Deus tremendo. Ele coloca o problema, mas ele não deixa de mostrar que Deus é maior. Aprenda isso. Viu? Eu sei, meu irmão, que muitas vezes a opressão, a depressão, o estresse, a aflição, a ansiedade, meu irmão, a enfermidade, a falta de dinheiro, tudo isso aí, meu irmão, é coisa terríveis. Eu não estou querendo eximar eu e você, eu sou humano, meu irmão. Eu também tenho os meus problemas, como eu já disse. Se eu contar os meus problemas para você, você vai falar assim, ih, rapaz, eu pensei que eu tinha problema. Ou seja, meu irmão, ou seja, minha irmã, coloque a verdade diante de Deus, porque Ele sabe de tudo isso, mas você precisa clamar. Agora, não deixe de reconhecer as promessas de Deus, o tempo de Deus. E ele começa, os que andam me espiando, né, me vigiando, viu? Esses dias Deus me deu um sonho, né? Eu não vou poder falar aqui, mas de uma pessoa, né, que Deus me revelou o caráter dela, né? E eu fico sorrindo com essas coisas, como é que Deus é cuidadoso, né? Agora cabe eu ser tolo ou sábio, né? De saber falar as coisas para essa pessoa, né? Porque se Deus me mostrou, então eu não posso ficar me transfigurando diante dessa pessoa, né? Não é tolice, né? A Bíblia diz, irmão, ensina o tolo e você vai... É um provérbio de Salomão, né? Ensina o sábio e ele vai se tornar mais sábio. Agora ensina o tolo, você vai arrumar um inimigo, viu? Então, pastor, como é que você faz? Eu vou dando de gotinha, eu falo um pouquinho. Se a pessoa demonstrou que ela quer mais, que ela tem interesse, tem humildade para aprender, eu dou tudo, meu irmão. Agora, quando eu vou compartilhar com a pessoa acha que sabe mais do que eu, que provavelmente deva saber, que é mais inteligente do que eu, que deva ser, e que não tem humildade para aprender, porque, irmão, eu aprendo com o pior pregador do mundo, a não fazer as besteiras que ele está fazendo. Irmão, eu sou um eterno aprendiz, eu sempre estou aprendendo com as pessoas, sempre aprendendo com a Bíblia. Agora, tem pessoas aí que já não precisa mais aprender, já sabe tudo, sabe? Então eu tenho encontrado muitos. E diante disso, eu me calo, fico na minha, dou uma de besta, e vou vivendo. E aqui o texto continua dizendo, em Deus louvarei. Olha só, irmão, no meio da peleja, no meio da perseguição, da opressão que ele coloca aqui, ele fala o seguinte, olha, eu te louvarei, Senhor. Será que nós estamos louvando a Deus? Não estou falando cantar, irmão, cantar, né? Cantar é um dom, é para quem
A irmã Leide, que está aí, as meninas do Ministério do Louvor, eles têm o dom. Mas adorar a Deus, todos nós somos adoradores. Você pode adorar a Deus cantando, pregando, ensinando, cantarolando. É expressar, né? É salmodiar a Deus. Ele fala, no dia em que eu temer, hei de confiar. Ele fala do temor, da confiança no versículo 3. Ele fala, todos os dias torcem as minhas palavras. Eu sei o que é isso aqui, meu irmão. Eu sei o que é isso aqui. Eu já enfrentei situações complicadas, de pessoas que eu não tenho porta-voz, viu? Vou dizer para você, eu não tenho porta-voz. O que eu tenho que dizer, eu digo para a pessoa, na cara da pessoa, eu sou assim. Então, se eu não disse, agora muitas pessoas começam, isso acontece comigo e deve também acontecer com você. São os porta-vozes, né? O porta-voz, né? Que ele interpreta, ou ele acha que falou, que ele acha e sai falando o seu nome, né? Eu não tenho. E você também não tem, viu? Você tem a sua própria voz. Então, cuidado. Ele fala o seguinte, ajunte-se, esconde-se, né? E Davi, lembra que nessa situação lá, se você pegar o contexto, ele se passa de louco, né? Ele está numa situação tão complicada. Mas você, Davi... E aí ele dá uma de doido, né? Começa a babar e começa... Tem momentos que você tem que fazer isso, tá? Verso 9, quando a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Olha a confiança desse homem, meu irmão. Quando eu clamar, quando eu orar, eu sei que o mundo espiritual vai se mover a meu favor e é isso que nos falta, mas essa confiança. Então confie em Deus, meu irmão. O título da lição de hoje é isso, a confiança em tempo de aflição. Então você, nessa manhã, não tem ninguém aqui, você que está assistindo essa live, esse vídeo depois de gravado, não sei qual o dia que você está assistindo, uma semana, um mês depois que foi gravado, se é pela manhã, tarde, noite ou madrugada, mas não tem nenhum tempo na minha e na sua vida melhor para nós demonstrarmos a nossa confiança, não o nosso medo, é o temor, é o respeito, é a honra diante de Deus do que momentos de crise. E as crises só vêm revelar quem de fato nós somos. Se você é forte, a crise vai revelar que você é forte. Se você é fraco, a crise vai só mostrar que você é fraco. Só isso. Então você já aprendeu nessa manhã a crer, a esperar e a obedecer. E por último, nós estamos falando sobre orar com confiança. Vamos orar? Jeremias 33:3 diz, clamai a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, eu quero orar com você e eu quero orar por você. Aqueles que eu tenho autoridade de orar eu quero orar, declarar sobre Deus, sobre a sua vida. E aqueles que eu não tenho autoridade, não sou o seu pastor, então eu vou orar com você. Mas eu quero clamar a Deus juntamente com você nessa manhã. É uma manhã profética, é uma manhã de milagres, é uma manhã de restituição, é uma manhã de restauração, é uma manhã de perdão. Você crê nisso? Se você está assistindo esse vídeo gravado, vale a mesma coisa. Nesse tempo oportuno que Deus te trouxe a esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo com a consciência de um público primário e de um público secundário. Eu sei que a maioria das pessoas que vão estar assistindo esse vídeo vão estar assistindo depois desse período de ao vivo. Então, a palavra é a mesma para você. Eu não sei como você chegou a esse vídeo, eu não sei como é que você está nesse momento. Eu não sei qual é o tipo de aflição, se é emocional, se é espiritual, se é familiar, se é ministerial. Eu não sei. Mas que essas águas que estão à sua volta, essas tempestades, você não precisa olhar para tudo isso e ficar preocupado, porque você só vai afundar com as águas internas. E é isso que você tem que resolver neste momento. E pastor, como é que eu faço isso? É confiando em Deus e clamando a Deus, é o que nós vamos fazer agora. E você já sabe o segredo. O segredo de Davi foi crer quem ele era e diante de quem ele estava. Então isso dava a ele a unção de profeta. Então você vai ser profeta nessa manhã juntamente comigo.
A unção de sacerdote é porque ele soube esperar o tempo de Deus na sua vida. Então saiba esperar. Deixa de falar besteira, de tomar decisões precipitadas, de dar mimimi e dar chilique como menino e menina mimada. Para com isso, em nome de Jesus. Deus quer você forjar um guerreiro, uma guerreira, para batalhar suas batalhas nesse tempo presente. Então deixe de mimimi. Você já não está mais nas fraldas, em nome de Jesus. Então sabe esperar o tempo de Deus. Até lá, aguente o tranco. E por último, tá? Para você reinar sobre essa situação que você está enfrentando agora, saiba discernir quem está à tua volta. Saiba falar as coisas certas para as pessoas certas, no tempo certo. Isso é sabedoria. Então, fechando a aula nessa manhã, se você entendeu que você é profeta, que você é sacerdote, que você é juiz, meu irmão, você, minha irmã, que você é profetisa, que você é sacerdotisa, que você é juíza, como Débora, que ela foi profeta, viu? Ela foi dona do lar e ela foi juíza do seu povo, conhecida como a mãe de Israel. Então, minha irmã, para de olhar para a tempestade, para de olhar para os problemas. Ah, mas eu estou doente, e o Kiko? Fala para essa enfermidade sair agora em nome de Jesus. Ah, mas eu não... Declare, meu irmão, dias melhores na sua vida. Para, meu irmão, de dar desculpa. Vamos agir, vamos clamar a Deus. Pai, nós estamos nessa manhã profética baseado nessa palavra, Senhor. Nessa palavra, nessa manhã, nós estudamos, Senhor meu Deus, sobre confiança. Senhor, em tempos de crise, em tempos de aflição, em tempos de circunstâncias contrárias, e nessa manhã, juntamente com meu irmão, que é minha irmã, nós queremos dizer que nós cremos nessa palavra. Senhor, que Tu morreu e ressuscitou e deu a mim, o meu irmão, a minha irmã, a autoridade de rei e de sacerdote e de juiz. De profeta, de sacerdote e de juiz. Porque são as três características, Senhor, que revelam o Teu reino. Que revela, Senhor, meu Pai, aqueles que Tu enviaste, meu Pai, como, Senhor, embaixadores nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Senhor, diante de todas as circunstâncias e situações de enfermidades financeiras, familiares, ministeriais e outras mais, Senhor, que o meu irmão, minha irmã, Senhor, que nós estamos enfrentando. Que Tu sabes e conheceu muito bem, antes que o mundo existisse, Tu sabia das 1001 possibilidades de escolha que venhamos a fazer na nossa vida. Senhor, e as nossas decisões do passado nos trouxeram para esse dia, para essa hora. E nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, nós não cremos, a realidade é essa. Nós não cremos nas promessas que Tu nos fizeste. Nós não soubemos esperar o tempo certo. Porque no Teu tempo certo, Tu ia colocar as pessoas certas no lugar certo. Tu ia nos levar para a cidade certa, para a igreja certa, no momento para a família correta, certa, para aquela empresa certa, no tempo certo, tudo ia fluir. Mas nós estamos enfrentando situações, estamos aflitos, Senhor, temendo as águas externas. Mas nós já aprendemos nessa manhã que não é a tribulação, a luta, Senhor, que vai nos fazer sucumbir. É a nossa falta de confiança em Ti. Por não sabermos julgar, Senhor, as pessoas, não, as circunstâncias, as situações que nós estamos enfrentando. Então nos perdoe, Senhor. Nos perdoe pela nossa falta de fé. E por muitas vezes querer agir independente de Ti, pela força do nosso braço, pela força do nosso conhecimento, pela força do nosso poder aquisitivo, pela força, Senhor, da nossa influência na sociedade, Senhor, da nossa classe social. Nos perdoe, Senhor. Porque diante de tudo isso, Senhor, nós rogamos a Ti pela Tua misericórdia. Que a Tua misericórdia possa alcançar o coração desse homem e dessa mulher que esteja aflito nesse momento. Que o Senhor possa dar a paz que o mundo não pode dar, mas a paz que excede todo entendimento só o Senhor pode dar e fazer, Senhor, como Colossenses 3,15, que seja o árbitro no nosso coração, para que nós possamos saber julgar, Senhor, tudo e todos que estão em nossa volta. Para isso, Senhor, nós pedimos a Ti, como o Tiago diz, Senhor, que nós estamos pedindo sabedoria. Senhor, diante do Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua sabedoria, Senhor, nessa manhã, no meu coração, no coração da minha irmã, no coração da minha irmã, do meu irmão, debaixo dessa palavra, na autoridade do nome de Jesus, em concordância agora, Senhor, eu quero declarar sobre a vida desse homem e dessa mulher. Senhor, todo esse espírito de enfermidade,
diante, Senhor, meu Pai, de todo o principado, potestade, diante de todos os príncipes das trevas, de todas as hostes infernais que têm levantado e oprimido, trazendo destruições na área financeira, na área, Senhor, sentimental, em qualquer área da vida desse homem, dessa mulher, na autoridade do Teu nome, Jesus, eu coloco por terra agora, que os céus movimentam, Senhor, em favor desse homem, dessa mulher, que Tu possa dar uma palavra de ordem, Senhor, meu Deus, sobre esse homem, sobre essa mulher, porque eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, Senhor, meu Deus, com o pedido, Senhor, do perdão que fizemos a Ti, pela Tua misericórdia que nos alcança neste momento, pela palavra de ordem que Tu tens dado a meu a respeito desse homem, dessa mulher, eu quero declarar agora esse espírito de enfermidade, é contra Ti que eu venho agora, que nós viemos agora em nome do Senhor Jesus, nós não estamos pedindo, eu não estou te pedindo, eu estou te dando uma ordem, sai agora, desse corpo agora, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de câncer, cancerígenos, todo espírito de opressão, de depressão, é contra Ti que eu venho e te repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Sai agora todo espírito que tem causado enfermidades na alma, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Porque nós liberamos perdão, Senhor, nós pedimos perdão. E eu repreendo agora, Senhor, meu Deus, Senhor, nós estamos pedindo, Senhor, para resolver a causa, isso são efeitos, então eu estou te dando a ordem agora, sai agora todo espírito de tristeza, de melancolia, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. É contra Ti que eu venho agora, toda dor nos ossos, Senhor, agora eu repreendo agora e declaro a cura agora na vida desse homem, dessa mulher, Senhor, que caia por terra agora toda enfermidade agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu não sei, Senhor, que essa enfermidade tem causado por falta de, Senhor, de conhecimento da Tua palavra, que tem sido, meu Pai, palavra de maldição. Senhor, Tu pode transformar essa maldição em bênção agora. É o que eu declaro agora em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo meu irmão, a minha irmã agora. Senhor, diante de todas as palavras negativas que foram lançadas, Senhor, contra elas, até maldição gospel, Senhor, que são a oração contrária, de invejosos, Senhor, que tem, Senhor, lançado palavras, Senhor, contra a vida desse homem, dessa mulher, mas nenhuma palavra é superior à Tua. E a Tua palavra nessa manhã é palavra de vida e não de morte. A Tua palavra nessa manhã é de bênção e não de maldição. A Tua palavra nessa manhã é de restauração e não de destruição. A Tua palavra nessa manhã, meu Pai, é de restituição. E todo o tempo perdido, Senhor, como diz o profeta Joel, Senhor, só o Senhor pode restituir o tempo perdido, Senhor, que nós temos perdido por dar ouvido a pessoas que não deveríamos ter dado ouvido. Senhor, o tempo perdido, Senhor, só o Senhor pode restituir, Senhor, o Senhor pode restaurar esse corpo agora, esse coração, Senhor, todo problema de chagas cai por terra agora. Senhor, restaura, Senhor, meu Pai, o coração do meu irmão, da minha irmã, não só no sentido figurativo, mas no sentido, meu Pai, literal. Senhor, meu Pai, eu quero declarar cura nessa manhã. Eu quero declarar a unção de cura, Senhor. Meu Pai, eu não sei qual é a enfermidade que o meu irmão, minha irmã, Senhor, está enfrentando essa manhã na sua casa, que caia por terra agora. A Tua palavra diz, Senhor, se nós estamos escondidos em Ti, nem a mortandade que está assolando essa cidade, esse estado, essa nação, não vai chegar na tenda, Senhor, na casa do meu irmão, da minha irmã. Livre-nos, Senhor, dessa peste perniciosa. Sabemos que estão debaixo de um juízo, Senhor. Mas, Senhor, meu Deus, mas a Tua misericórdia há de nos alcançar. Livre, Senhor, a nossa vida, nosso cônjuge, nossos filhos, a nossa casa, Senhor, meu Pai, dessa pandemia, Senhor, que tem alastrado e matado, Senhor, meu Pai, dezenas, centenas e milhares de pessoas por esse, Senhor, meu Pai, nesse Brasil, Senhor, e milhares de pessoas por esse mundo afora. Senhor, eu quero declarar que na vida, Senhor, meu Pai, na casa do meu irmão, Senhor, não vai chegar, Senhor, meu Pai, debaixo da autoridade, Senhor, dos meus pastores, pastor Hermes, pastor Ezi, Senhor, meu Pai, dos meus, Senhor, pastores presidentes, nós em concordância, Senhor, declaramos essa palavra de cura, de milagre, de restituição, de restauração na vida desse homem e dessa mulher nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, através desse vídeo. Se você crer, você pode dar um amém. Você aprendeu sobre o amém nessa manhã. Aleluia. Irmão, minha irmã, creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. Confia no Deus que você serve. Ele criou os céus e a terra e o mundo e tudo que neles há pelo poder da sua palavra. Então não diminua o seu Deus. Tá? Creia que Ele é poderoso.
Então o Salmo 56, você nunca mais vai ver o Salmo 56 com outros olhos. Com os mesmos olhos, do mesmo jeito, melhor dizendo. Então confia no Senhor. Você orou, você declarou a sua cura, você declarou o seu milagre. Então agora creia no que Deus falou com você nessa manhã. Toma posse disso em nome de Jesus. Viu? Então confie no que nessa manhã foi ensinado. E se você crê nisso, tá? Como seu pastor, como um dos seus pastores nessa manhã, tá? Debaixo da autoridade do pastor Hermes, nosso pastor Ezi, pastor Edilson, pastor Kleber, pastor Júlio, pastor Fernando, pastor Francisco Miranda, nós estamos em concordância disso, que tudo que nós fazemos, nós temos anuência e a autoridade da nossa presidência para estar fazendo o que nós estamos fazendo. Então creia nisso em nome de Jesus. Sabe esperar o tempo certo. Deus tem o melhor para você. Sabe discernir tudo isso. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Tá? Eu quero declarar de Deus nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Se você tem um dia, uma semana que se inicia, uma semana de excelência. Um abraço, irmã Roserene, Guilherme, a irmã Elza Araújo, a irmã pastora Raquel, a missionária Raquel lá da Tapari, o pastor Túlio, minha amiga Charna Sobrinho, irmão Lucas Rodrigues, obrigado, meu amigo lá do Pará, todos os nossos alunos do Teologia 24 Horas, do IB, né, Teologia 24 Horas, seja você aluno online, seja você, né, dos núcleos presenciais, você, todos os ex-alunos, atuais alunos e futuros alunos. Se você quer conhecer mais sobre o meu ministério, tá? Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Tá? Visite o meu site, tá? teologia24horas.com.br. Lá tem muito conteúdo em áudio, vídeo e texto à sua disposição, gratuitamente. Vai lá, se você quiser se tornar um dos meus alunos, lá escolha um dos 3 planos que estão lá à sua disposição. Vamos aprender mais de Deus, vamos aprofundar mais nas Escrituras. Tá? Deus me chamou para isso. Tá? Depois que eu entendi a minha missão, meu propósito, meu chamado de vida, que era aceitar a Cristo como Senhor da minha vida, então Ele me chamou para ajudá-lo. Olha que honra! E Ele me deu um dom, que é de conhecer nas entrelinhas a sua palavra e expressar isso de uma forma didática em que muitas pessoas têm aprendido. Milhares de alunos que Deus tem entregado sobre a minha vida, sobre a minha responsabilidade. Se você quiser ser mais um desses milhares, tá, e aprender mais, tá, entre lá no meu site. Tá, seja bem-vindo. Pesquise nas redes sociais Francisco Miranda ou Teologia 24 Horas, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Me segue lá no Instagram. Você tem Instagram? Pesquise lá Teologia 24 Horas. Tá? Me segue lá no Instagram, ali, né, no Twitter e no YouTube também, Teologia 24 Horas. Lá tem muito vídeo à sua disposição. Tá bom? Lembrando que às 18h30 de hoje, o pastor Kleber vai estar aí com a live do nosso culto de celebração, tá? Juntamente com alguns componentes do nosso Ministério Louvor, trazendo até você uma palavra de Deus ao seu coração. Tá bom? Então tenha um excelente domingo em Cristo Jesus. Tá? Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te guardando. Que o Senhor Jesus continue resplandecendo o seu rosto em ti e através de ti. Que a misericórdia do Senhor continue te alcançando todos os dias. Tá? Te dando a paz que excede todo entendimento. E que Ele também se levante a teu favor diante disso. Se tudo isso que eu estou declarando sobre a sua vida, você crê, e você já demonstrou que crê, você orou comigo, então que a prosperidade de Deus alcance a sua casa, o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Cleber, meu amigo, que Deus continue te abençoando até às 18h30, irmã Maiara Melo, tá? Irmão Lucas Rodrigues, irmã Maria Milhomes, tá? Irmã Marta Magalhães, são os nossos irmãos que... Marcelo Reis, a irmã Sueli Rodrigues, é um exército de irmãos e irmãs. Obrigado pelo carinho, que Deus continue te abençoando. Nas suas orações, lembre de orar pelos seus pastores, tá bom? Pastor Hermes Vieira Neto, pastor Ezi, pastor Kleber, pastor Edilson, pastor Welma, a missionária Silmara, Isabel Miranda, pastor Francisco Miranda, pastor Leal, pastor da Cristina. Não deixe de orar pelos seus pastores, não, tá? Que Deus continue te abençoando, tá bom? Irmã Regina, irmã Alexandra Rodrigues, minha amiga, que Deus continue te abençoando. Meu Deus do céu, irmão Edila Jacome, irmão Rei de Portugal, obrigado. Irmão Laurilene também, sempre presente com a gente, que Deus continue te abençoando. Irmã Luciene Tavares, glória a Deus. Irmã Elza. Irmã Eliane Miranda. Pastor Domingos Galberto, olha só que bênção. Muita gente, irmã Cátia Portugal. A irmã Vânia Leite,
Glória a Deus pela vida de vocês, irmão Sebastião Bezerra, irmã Catiele. Meu Deus, muita gente. Aqui, a irmã Leonida Barros, minha amiga Leonida Barros, lá de Porto Nacional, a irmã Joaquina. Então, todos os nossos alunos de perto e de longe, que Deus continue te abençoando, tá bom? Com isso, nós chegamos ao final dessa live e eu quero louvar a Deus pela sua vida. Fique na paz, que Deus continue te abençoando, tá bom?